Olá, tudo bem com você? Que tem como seu signo solar, ascendente, lua ou uma casa astral muito importante, a constelação de Peixes. Eu espero que sua vida esteja cada dia melhor. Se você não sabe as casas do seu mapa astral, me adicione no Zap, o valor é muito interessante, porque eu vou te mandar o livro da sua vida. Tá? É um valor que eu sei que você não vai se arrepender de investir. É claro, existem sites gratuitos aí na net. É falar seu ascendente, umas 2, 3 casas muito por cima, tá? Mas para quem quer um mapa mesmo, aquele mapa que escrafuncha tudo, fala seus desafios, sua missão de vida, defeitos, coisas harmônicas, trígonos, oposições, aí sim, por um valor bastante interessante, você me procura que eu envio para você tudo por escrito, detalhadamente. Bom, quem é novo, não me conhece, meu nome é Marisa. Sou uma capricorniana com ascendente em Gêmeos, lua em Libra. Não sou fácil, reconheço. Mas estou aqui para evoluir junto com você. Eu programei os oráculos, porque a gente pode programar, né, o tempo de duração. A partir do dia que você assiste a esse vídeo, 60 dias, tá bom? Para que os direcionamentos que venham aqui possam estar agindo. É claro que nem tudo é para todos, porque muitas pessoas, né? Então, pegue aquilo que condiz com a sua realidade. Vamos começar com o oráculo dos guardiões. Vamos lá, pisciano, pisciana. É com a autorização dos seres de luz, dessa egrégora maravilhosa que me auxilia, egrégora da Cigana Isolda, que nós pedimos de orientação, ensinamento a todos os piscianos e piscianas. Vamos lá. Gente, eu peço que vocês deixem o like, o joinha que tá embaixo do vídeo, tá? Porque é assim que as plataformas digitais qualificam o nosso trabalho, indicam para mais e mais pessoas, e aí o nosso canalzinho vai crescendo e se tornando esta família abençoada que eu vejo aí nos comentários. Gente, veio a lâmina de número 11. Deixa eu ver se aqui o flash do... Ó, gente, eu não tenho muita prática. Ligou o flash, vamos lá. Exu, ó, vamos tentar por contra o flash aqui. Exu da capa preta. Lâmina de número 11. E o que ele vem dizer para você, pisciano e pisciana? Que é preciso superar as dificuldades, que os seus esforços serão recompensados, que vem aí um tempo de prosperidade. É preciso fazer uma purificação, uma limpeza em você, tanto a nível mental quanto espiritual. Porque eu vejo muita assim bajulação, sabe, aquela crítica destrutiva, alguém tentando te jogar para baixo, assim. Não dê ouvido não, liga não, tá? Não liga não. Porque aqui, ó, esse poderosíssimo Exu
Fala que está muito perto de você acabar as dificuldades financeiras, sociais, familiares. E ele também indica com sua capa a presença de obsessores na sua vida. Então, gente, como a gente se livra da obsessão? Ah, eu vou fazer tratamento de obsessão na casa kardecista, vai passar a vida toda lá se você não fizer uma reforma interior. Sabe por que eu digo isso, pisciano? Muitas pessoas nascem em berço espírita, morrem em berço espírita e continua obsediado. Como dizia Chico Xavier e ainda diz o Divaldo Pereira Franco, tem gente que é rato de igreja, rato de candomblé, rato de casa espírita, mas quando põe o pezinho da porta para fora, volta a ser o ser de sempre. Fofoqueiro, intrigueiro, mesquinho, ganancioso, tem vícios. Então, assim, um santo no templo e o oposto fora dele. Então, gente, essa reforma tem que ser consciente. Porque os meus obsessores, quem são? Pessoas que em outras vidas eu prejudiquei e não me perdoaram. O que eu tenho que mostrar a ele que eu estou encarnada aqui, eu estou mudando. Eu estou fazendo bem, eu estou tentando acertar para que ele se eduque também. Quando eu faço fofoca, quando eu traio, quando eu como demais, quando eu bebo demais, quando eu uso algum tipo de entorpecente, quando eu tenho mania de doença, quando eu persigo alguém da minha família, quando eu falo mal de alguém, quem é que está junto comigo? A galera ali atrás, dizendo, ah lá, tá vendo? É a mesma porcaria de sempre, vamos bater nele. Então, deixo a reflexão para vocês. Livre-se dos obsessores para sua vida começar a caminhar. O alerta aqui bateu forte na minha cabeça. Vamos lá. Ixi, já virou uma deusa aqui. Mal comecei a embaralhar. Acho que eu nem vou aceitar, né? Vou embaralhar mais, não é possível. Vamos embaralhar mais. Eu mal peguei no baralho, já caiu carta da minha mão. Não, vamos embaralhar mais. Não adiantou nada, caiu a mesma carta. Aprenda. Não brinque com a ciganizonda. Vamos lá. Carta de Morgana, a fada. A carta dos ritmos. Eu gosto muito dessa carta. Não sei porque essa deusa fala muito, muito comigo. É uma coisa assim, algo que me chama, que conversa, sabe? Conversa muito, muito comigo. Por quê? Os ritmos, gente, são vários. Mas nós devemos ouvir o ritmo da Mãe Terra. Marisa, explica isso para mim. Vou explicar. Quando você está dentro lá da barriga da sua mãe, o que você mais ouve é o coração dela. Igual o do neném é bem aceleradinho, né? Quem já fez ultrassom, gestação, mas o da mãe é... A voz da mãe e das pessoas próximas, o neném logo que nasce já reconhece, porque na barriga ele ouve 10 vezes mais. O líquido amniótico faz com que ele ouça 10 vezes mais. Então, assim, esse ritmo já nasce na nossa cabeça. E o ritmo da Mãe Terra é ditado pelos acontecimentos, os ciclos que nós vivemos. Todos nós somos regidos por setênios. A cada 7 anos a gente tem uma grande mudança. Eu, aos 56, eu resolvi me livrar da cabeleira, assumi meu cabelo gris. Eu dei uma repaginada até interior. Deixei de me preocupar com o que não é problema meu. Estou vivendo, curtindo meu caminho da terceira idade, que está aí na porta, é rápido. Resolvi não só mudar minha aparência externa, mas me cuidar mais, me dedicar à minha saúde, ter tempo para mim. Acordei para isso. E você, o que aconteceu a cada 7 anos com você? Vamos lá. Conectando com essa fada, porque a Morgana é uma fada, deixa eu ver. É porque o meu baralho tá tão velhinho, gente, que ele tá pedindo outro. Vou comprar outro, tomar vergonha nessa cara.
Vou me lembrar, eu vou comprar outro. As asas da Morgana são enormes, olha aqui, ó. Tudo isso daqui é asa, ó, não é um véu não, tá? É uma asa imensa, sabe? E aqui ela vem falando para você aprender a banir o que é o mal da tua vida. Porque ela diz assim, ó, ela é uma deusa que chega dançando, voando aí na tua vida, tá, peixes? E ela traz um pandeiro, né? Aqui, ó, na mão dela, um tamborzinho. E ela te convida a descobrir qual é seu ritmo. Como melhor hora para você se exercitar, para dormir, para comer, para fazer amor, para trabalhar, para ser criativo. Você não pode se deixar levar pelo ritmo de outras pessoas, porque cada um tem um ritmo próprio. Até o nosso sono tem um ritmo biológico. Tem pessoas que são noturnas, outras diurnas, outros dormem mais cedo, mais tarde. Então, assim, ó, flua. Ouça o seu tambor interior. Respeite o seu tempo, a sua pulsação. E sempre que você vê que alguma coisa não está dando certo, acenda uma vela preta. Preta, Marisa? A vela preta, ela transmuta energias ruins. Ela queima o mal da sua vida. E aí, se você não sabe cantar, põe aí no YouTube aquela música Espiral. Espiral, 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 sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Limpe o mal da sua vida. Siga o ritmo do seu corpo, o ritmo do seu coração. Vamos ao tarô xamânico, meus amores. Eu gosto muito desse tarô xamânico. Uau! Lâmina! Fogueira do conselho, decisões. Deixa eu até tomar um chá agora. Crianças, imagine-se aí, ó, sentado junto a esses anciões, né, a esses xamãs, em que você está sendo convidado a decidir sobre algo importante na sua vida. É chegado o momento de você não se deixar mais influenciar pela opinião alheia, nem pela vontade dos outros que querem se impor na sua vida. Tá na hora de você olhar para este fogo que tá aqui, ó, sentir a energia das salamandras, energizando todas as células do seu corpo, limpando tudo aquilo que te faz mal, que não deixa você prosperar, que não deixa você ser feliz. E você deve decidir por ser você mesmo, por ouvir as necessidades do seu corpo, priorizar aquilo que está te incomodando e afastar da sua vida. O conselho, a fogueira do conselho é isso. É você parar, se concentrar e ver quais são as suas necessidades primordiais. O resto resolve depois, tá bom? Agora eu peço licença a vocês, porque eu vou virar o tripé e vou mostrar o jogo de tarô, tá bom? Vamos reposicionar aqui o celular, aqui ao vivo, sem treta, minha xícara de chá. Um chá quentinho vai bem nesse friozinho.
E vamos começar com o tarô da Bruxa Verde. Hoje é dia de Pai Ogum, eu já tô de azul, tá? Ele aqui, a velinha dele já acendeu, já queimou. Estamos ainda em festa junina, então nossa bruxinha espantalha ainda tá aqui. Vamos nós. Primeira carta. 8 de paus. Tá lamentando de quê, peixes? Você colheu algo que não gostaria? Tá com dificuldade de enxergar a verdade, é? Olha aí. 2 de espadas. Alguém tá lhe oprimindo? Alguém tá lhe forçando a fazer algo? E você tá querendo se rebelar? Parece. É algo ligado a dinheiro. Se você continuar aqui nesse 8 de paus, olhando para baixo, você pode perder uma grande oportunidade. O eremita tá pedindo para você se reservar, se resguardar, adquirir autoconhecimento, conexão com a espiritualidade, para sair dessa posição de prostração, de estagnação, de sensação de aprisionamento que você se encontra. É engraçado que é forte a discussão com outra pessoa que está impedindo o seu progresso material. E é um homem. Os enamorados. Foi um acerto comercial que não deu certo? Ou foi um romance que você investiu muito precocemente e agora está arrependido? Porque o 5 de ouros está falando isso. Escassez, tristeza, mágoa, arrependimento. É como se você estivesse chorando por algo que você fez induzido por outra pessoa, mas que no fundo você sabia que não era para ter feito. Mas eu digo que vem coisa boa por aí, que você vai conseguir resolver, que tudo vai clarear, é um novo amanhecer na sua vida, é um ensinamento que você está passando. Olha, o as de paus diz que após esse seu período de retiro, de pensar, de colocar as coisas no lugar, tudo vai começar a caminhar. E até para você fazer uma escolha, tomar uma decisão, é necessário se resguardar. A rainha de paus vem dizendo que você anda à procura de um amor verdadeiro, de um amor que lhe traga paz, de alguém que venha somar, ou então você está à procura de um emprego onde você possa desenvolver todas as suas habilidades sem interferência de outras pessoas. Eu vejo aqui também o início de uma nova sociedade. Porque o fundo do baralho traz o louco com a rainha de copas. E aí aqui, ó, eu digo a você que você tem inúmeras possibilidades à sua frente. Mas que é necessário ser ousado, ousada, se jogar de cabeça.
Não ter medo de acreditar no seu potencial. Não ter medo de recomeçar. Não ter medo de ser feliz. Ficar chorando por aquilo que passou, que perdeu, que discutiu, não é a solução. Você deve sim dar um passo atrás. Talvez até pedir desculpas a uma pessoa que sempre quis o seu bem, mas você influenciado por alguém que vinha manipulando seus pensamentos, você se afastou de uma pessoa muito querida, alguém que sempre lhe ajudou. Quem sabe não é a hora de dar um passo atrás, de pedir desculpas, para que a sua vida volte a caminhar. Me parece que você cometeu uma grande injustiça, não só com você, mas com uma outra pessoa que é mais velha que você. Me mostra isso. Uma pessoa que fazia tudo para preservar o seu bem-estar, que lhe aconselhava, mas você não deu ouvidos. Você foi atrás dessa pessoa que entrou na tua vida, que te manipulou, e agora que as coisas deram erradas, aí você está querendo, né, repensar. Ainda há tempo de você se reaproximar desta pessoa que você se afastou injustamente, tá? Vamos lá. Olha a base energética. Até me arrepia. Tarô cigano com base energética das falsidades e do urso. Carta da chuva. Alguém de olho na sua prosperidade. Alguém de olho no seu ganho. Naquilo que vem de bom para você. Notícias e documentos chegando para você não são muito bons. Presença da magia na sua vida. Um aviso da espiritualidade que algo não está correndo bem. Conflitos, conversas e discussões com uma pessoa extremamente falsa e gananciosa. Lá nos Guardiões já tinha dito, né, dessa pessoa. Dessa presença indesejada. Olha, vem aí problemas judiciais, hein? Nossa, pisciano. Carta da foice. A colheita daquilo que você semeou, peixes. É a tal história que eu sempre falo, né? A lei do retorno é implacável para todos, não tem como fugir, é a única lei que funciona nesta terra. Semeia e colhe. Bom, vamos conversar sobre esta carta do urso, que é a base energética aqui de vocês. Vamos esmiuçar essa energia. Aqui me diz que muitos de vocês estão com um tipo de sedentarismo ou distúrbio alimentar. Mas também me fala que vocês devem ter consciência para tomar atitudes corretas. Que através da conexão espiritual, seja uma vela, seja um sonho, um filme, você pode ter a ajuda fraternal de um espírito amigo para te ajudar. Ou então um amigo que lhe ama de forma sincera. Porque eu vejo a presença aqui não só de obsessores, mas de pessoas, problemas, de onde você menos espera tem alguém puxando o seu tapete. É pura ganância e inveja. Então, eu te digo aqui, peixes. Deixa eu ver se eu consigo baixar mais ainda para vocês verem as cartas. Você não sabe de onde vem a puxada de tapete, mas é preciso ter cuidado.
Preciso ter cuidado, porque quando o urso aparece como base de um jogo, vem problema. E não é pouco. Quando eu falo aqui em relacionamento, evite brigas e desentendimentos com seu companheiro. É melhor vocês se reaproximarem, conversarem, porque a briga aqui só traz mais e mais confusão. Quem namora aqui, ó, é muito ciúme, posse, tenta sufocar e eu te lembro que ninguém é dono de ninguém. E se você tá sozinho, eu te digo que o medo de sofrer de novo tá te assombrando e você não consegue mais confiar em ninguém. Tá difícil aqui, hein? Rapaz. Quanto a trabalho, eu vejo você sobrecarregado. Até tua saúde tá ameaçada pelo excesso de empenho, porque você tá fugindo dos problemas da sua vida, se enterrando no trabalho. Será que essa é a saída? Para você que está aí desempregado, é o momento de se acalmar, fazer um curso, talvez uma capacitação, uma atualização, para que você consiga a vaga que tanto quer. Me deu até coceira na cabeça. Essa é uma carta que diz que não adianta você querer resolver tudo sozinho, peixes. Você precisa ter um tempo, relaxar, para você resolver essas pendengas que tem, sabe? Que você deve usar e abusar a cor amarela para você conseguir encontrar essa saída, essa alternativa. Quando eu olho o fundo do teu baralho, que é a carta das transformações, aqui eu digo que você deve se livrar de tudo aquilo que te atrapalha, que te oprime, que te traz desgosto. Existe algo ou alguém que te cerca de uma forma que irrita. É uma proteção exagerada, que incomoda até, sabe? Uma coisa assim que não deixa nem você respirar direito. Ainda sobre essa energia aqui do urso, eu digo a você, cuidado com as pessoas invejosas que te sufocam, afaste-se delas. Digo ainda que é necessário que você se equilibre mais, tenha sabedoria para que você se sinta seguro consigo mesmo. Você precisa tomar o controle da sua vida e precisa aqui de uma purificação espiritual com urgência. Eu vejo que existe próximo a você uma pessoa que conversa muito. Ela quer te persuadir, mas é puro ciúme e inveja. Ela quer te persuadir a fazer o errado, né? Vamos combinar aqui. A fazer errado é com ela mesma. Eu vejo que se você tiver fé, procurar ajuda espiritual, essa maré tende a virar. E você sai vitorioso aqui, tá? Digo que você deve superar esses problemas, desafios com muita força. Porque essa pessoa que tá aqui, ela tem uma personalidade forte, que causa muitos problemas. Não são poucos, não. Então é necessário que você guarde as informações importantes que sabe, não fique falando, porque pode ser usado contra você. E é só assim que você vai conseguir vencer os obstáculos financeiros. Analisando esta coluna daqui, eu e o meu chazinho. A base energética aqui é a carta da chuva. É a chuva de abundância entrando na sua vida. E ela me fala do seu esgotamento nervoso. Não precisa. Acalme-se, porque quanto mais nervoso você fica, mais chance você tem de fazer coisa errada.
É preciso ter equilíbrio para tomar decisões positivas. Se for necessário, faça uso da acupuntura, ela lhe favorece muito. Aqui é uma recomendação que a cigana está te dando. Porque eu vejo que essa instabilidade emocional também vem atrapalhando bastante, tá? Bem como esse processo obsessivo aqui que você vem passando. Quando eu analiso essa linha aqui, eu vejo como energia central a carta do envelope, tá? Carta de número 27. É uma carta de notícias, que não importa qual seja, você deve aprender a ficar calado. Não sair falando aos quatro ventos o que te acontece, o que tá chegando aí para você, tá? E eu vejo aqui nessa foice que você tá aguardando um aviso, uma notícia que nunca chega. Mas eu também posso estar vendo aqui uma sociedade se concretizando. Para alguns serão notícias que doem, notícias ligadas ao judiciário, que não são favoráveis a você. E você deve ser honesto o suficiente para responder essa documentação. Para outros, eu vejo bons avisos ligados à justiça que vão te trazer felicidade e realização. Nessa linha aqui, nós temos a carta do mensageiro como base energética dessa linha. O mensageiro é uma carta de agilidade. Uma carta de coisas que acontecem assim de 3 a 5 dias. Talvez você nem espere os 60 dias que eu te falei. E aqui nesse caso, já a chegada das respostas que você tanto desejava. São respostas relacionadas a obstáculos que você quer solucionar. Pode não ser do jeito que você queria, mas é o que temos para hoje. E quanto mais você orar, mais depressa chegarão essas respostas. Nessa linha aqui, vocês têm como base energética os peixes, que é uma carta ligada ao teu ganho material, à tua profissão, alguma coisa aí que você quer fazer. E aqui vem dizendo para mim de dois tipos de piscianos. Um que por causa dessa ação judicial difícil vai ter que indenizar ou pagar alguém. Ou alguém que vai ganhar uma ação na justiça e vai receber um dinheiro. Então são duas energias aqui. Mas que de toda forma, você não deve ser ganancioso e nem perder o controle. Porque esse dinheiro ele não é muito dinheiro. Você pensa que tá rico, mas não tá. É uma prosperidade falsa, sabe? É como se o dinheiro que vem aí, ele não é aquele dinheiro que vai resolver todos os seus problemas para quem vai receber. Agora, para quem vai pagar, também não é muito alto, mas é bom arrumar sua vida, ter honestidade, andar com as coisas em dia, sabe? Para não atrair mais karma para você. Então, assim, peixes, de toda forma foi um jogo bem pesado, bem denso, né? E quando eu olho o 8 de paus com o urso, eu sei que você está se sentindo para baixo e oprimido. Mas tem uma terceira pessoa envolvida nessa história. Negócio, meu amigo, é sair desse abraço do urso, é se libertar, é bola para frente, porque o futuro de vocês vem com o 6 de copas e a carta da estrela. Então depende muito de você, do teu brilho próprio, das suas atitudes, das suas ações. Cabe a você modificar o seu rápido possível, né? Então o conselho está dado. Bom, meus amores, eu te convido a agradecer, porque a gratidão transforma as nossas vidas. Então agradeçamos pelo ontem, porque tudo que nós vivemos serviu para nos lapidar e fazer de nós o que somos hoje. Vamos agradecer pelo que temos agora, porque é nesse hoje que nós estamos aprendendo.
Vamos agradecer pelo que virá, o amanhã, que é o fruto, o mérito dos nossos esforços, a coroa de louros da nossa linha de chegada. Que nós possamos sempre contar com a espiritualidade amiga, com os seres de luz, com esta maravilhosa egrégora da Cigana Isolda. E eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. Que as forças do bem adentrem nossos lares, nossas vidas, abençoando a cada um de nós. Gratidão, gratidão, gratidão.